Pessoal, próxima questão, lançamentos contábeis. E aqui trata da parte de lançamentos contábeis, folha de pagamento, né? Olha o que ele traz aí para nós. Em janeiro de 2024, a despesa relacionada a salários de uma sociedade empresária era de 500 mil. Então, ele está falando que a despesa de salário era de 500 mil. Desse valor, 120 mil representava o imposto de renda retido na fonte. E ele quer saber de você. O que a banca queria saber? Para você indicar o lançamento contábil realizado em qual dia? No dia 31/1 de 2024. Para reconhecer, ó, o que eu vou fazer? Reconhecer os efeitos decorrentes do fato, considerando que os salários da entidade são pagos no quinto dia útil do mês seguinte. Então, o que você precisa saber? Quando se tratar de lançamentos contábeis, de folha de pagamento, você precisa ter uma atenção bem grande no que ele está pagando ou ele está só reconhecendo a despesa. Porque chegou no final do exercício do mês, eu preciso reconhecer ali a despesa de salário. Ele vai pagar no dia 30, 31 do mês, do mesmo mês da competência? Sim. Então, eu reconheço uma despesa e tiro caixa. Mas ele não vai pagar no dia 31, dia 1º, ele vai pagar no mês seguinte. Aí, nesse caso, eu estou fazendo a apropriação da folha de pagamento, que é muito comum ser chamada dentro do escritório de qual nome? Provisão da folha de pagamento. Não é provisão, é apropriação. Porque nós vimos no início da nossa aula que provisão é passivo de prazo e valor incerto. E eu tenho a data certa de pagar o salário, de pagar 13º. Então, 13º é 13º a pagar. Férias é férias a pagar. Não existe aí provisão de férias, provisão de 13º. A palavra, existe, professora? Existe, gente, mas o termo, a palavra que eu vou usar não é provisão, tá? Porque depois da convergência aí, ficou impróprio eu utilizar provisão para férias 13º, porque eu tenho data certa para pagamento aí dessas despesas. Mas vamos voltar aqui. Ficou claro, pessoal? Nesse caso, ele só vai pagar aí, ó, no quinto dia útil. Então, ele tá fazendo só a apropriação da folha, que vocês vão chamar aí de provisão. Então, olha só, vou fazer o lançamento aqui no razonete, mas depois nós vamos fazer ele aqui normal. O que a banca falou? Ó, a despesa relacionada a salário. Então, ele tá falando que eu tenho uma despesa de salário. Ó, ele falou que eu tenho uma despesa de salário. O que mais que ele me informou? Que essa despesa era de 500 mil. Pessoal, despesa de salário. Despesa vai para que demonstração contábil? Para a DRE. E nós sabemos que toda despesa eu vou debitar ou creditar. Toda despesa eu vou debitar. Então, eu vou vir aqui e debito despesa de salário no valor de 500 mil. Tranquilo? Vamos seguir aqui para entender a questão. E aí, olha só, ele fala, desse valor, 120 refere-se a imposto de renda retido na fonte. Opa! Então, ele está me dizendo que do valor de 500 mil, eu vou vir aqui e vou creditar uma conta chamada IR a recolher ou a pagar. IR a recolher ou a pagar fica onde? No passivo circulante. Em qual balanço? Em qual demonstração? No balanço patrimonial. Então, se aqui eu debitei e agora eu vou reconhecer uma obrigação que fica no passivo, pessoal, as obrigações lá no passivo, quando eu estou aumentando a obrigação, eu debito ou credito? Eu vou creditar uma obrigação porque está aumentando uma obrigação no balanço patrimonial da empresa recolher quanto? 120 mil. E a diferença é o quê? É os salários a pagar, que ele vai pagar em qual dia? No quinto dia útil do mês seguinte. Então, eu vou vir aqui e vou criar a conta salários a pagar.
E salário a pagar fica onde? Passivo circulante, porque ele vai pagar no 5º dia útil do mês seguinte. Fica dentro do balanço patrimonial. Estou aumentando essa obrigação. Aí vamos lá, quanto que eu vou colocar de salário? Pessoal, o colaborador, ele ganha, 500 mil. Tranquilo? Desses 500 mil, eu tenho aqui, uma despesa de IR de quanto? 120. Então, quanto que eu vou colocar em salários a pagar? 380. Tem isso? Tem, né? Aí eu vou aumentar aqui, 380. Tranquilo? Então, nós tivemos o quê? Um débito, debitei, creditei e creditei. Então, para cada débito, eu tenho que ter um ou mais crédito do mesmo valor. Então, qual é o nosso gabarito aí? Eu tenho despesa de salário de 380 mil? Não, a despesa é pelo valor total. Então, está errado, não é a letra A. Letra B, despesa de salário de 380, nós já vimos que o salário eu tenho que reconhecer pelo valor total, que é os 500 mil. Despesa de salário de 500? Sim. IR na fonte a recolher no passivo? Sim. Salários a pagar no passivo, creditando? Sim. Gabarito, letra B. Não é aqui despesa de salário e salários a pagar. Não é, tá errado. Mas aí nós podemos também fazer esse lançamento diferente. Só que aqui, para nossa questão aqui, que eu queria que você soubesse era isso daí. Por quê? Porque eu posso fazer qual o outro lançamento, professora? Eu poderia lançar aqui, vou fazer diferente. Debitei 500, salários a pagar, eu colocaria aqui, Vou fazer aqui embaixo, só para você ter uma ideia. E já nós vamos terminar, que eu acho que vocês já cansaram aí, né, gente? Estão cansados aí? Já cansaram? Vou fazer aqui a outra forma que nós poderíamos fazer esse lançamento, tá? Então, ela pode aparecer dessa forma aqui. Você vai ter despesa de salário. Para quem já trabalha com isso, é tranquilo, né? Mas para quem nunca trabalhou com folha de pagamento, vale aí. Salários a pagar. Aqui, passivo, circulante. Aqui, DRE. E aqui o IR. IR a pagar. Também passivo, circulante. Pessoal, qual outra forma que poderia vir? Poderia vir aqui, debito 500, credito salário a pagar 500. Primeiro lançamento. Segundo lançamento, eu venho aqui, porque o IR não é deduzido do valor do colaborador, aí eu ia vir aqui, deduzia 120 aqui e creditava 120 aqui. No final, qual é o saldo da conta salários a pagar? 380. 500 menos 120, 380. Tranquilo? Então, poderia vir na prova desse jeito? Sim, também poderia, tá? Então, você ia ter um débito de 500 e um crédito de 500. Um débito de 120 e um crédito de 120. Era uma outra forma aí de vir a questão.